Se Deus sabia que o homem ia pecar, por que nos criou? Se Ele é todo-poderoso, por que não impediu o mal? E se podia impedir, mas não impediu, então será que Ele é realmente amoroso? Essa é a pergunta que atormenta a mente humana desde o início. Por que o mal existe? A verdade é que Deus sabia, sim, que o homem cairia em pecado. Ele poderia ter interferido, poderia ter nos impedido, ou simplesmente poderia ter decidido não nos criar. Mas, mesmo sabendo de tudo, Ele foi em frente e nos criou assim mesmo. Então, isso faz dele menos amoroso? Pelo contrário, porque Ele também sabia de antemão que prepararia um plano perfeito de redenção para uma criação caída. Um plano que revelaria algo que o ser humano jamais conheceria sem a existência do mal: a justiça, o amor, a misericórdia, a graça e a salvação. Pense nisso. Se não existisse o mal, como poderíamos entender o que é o bem? Se não houvesse culpa, como sentiríamos o alívio do perdão? Foi por amor que Deus permitiu o mal, para que através dele se manifestasse o bem supremo, a redenção dos escolhidos. Como está escrito em Efésios, capítulo 1, Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos adotados como filhos, segundo o beneplácito de sua vontade. Mas aí vem outra pergunta: se nem todos são salvos, então Deus não seria injusto com aqueles que ficaram de fora? Talvez pareça duro, mas precisamos ser honestos. Deus é justo, mas Ele não é obrigado a ser gracioso com ninguém. A graça só é graça porque é imerecida. Romanos capítulo 9 diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Deus pode dever justiça às pessoas, mas nunca misericórdia, porque misericórdia é um dom, não uma dívida. Se essa mensagem está te fazendo pensar, inscreva-se agora no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo, porque o mundo precisa ouvir verdades que poucos têm coragem de dizer. Alguns dizem que o mal é a ausência do bem. Outros dizem que o mal é uma ilusão. Mas a Bíblia diz algo ainda mais profundo. Em Isaías, capítulo 45, Deus declara: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isso não significa que Deus é mau, mas que Ele é soberano e absolutamente nada escapa ao seu controle. Você já percebeu que a vida nos é imposta? Ninguém foi perguntado se queria nascer. Ninguém escolheu sua família, seu país, a cor dos olhos ou o próprio destino. Romanos, capítulo 3, explica: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Se ninguém busca a Deus, então alguém precisa nos buscar. Se ninguém pode se salvar, alguém precisa nos salvar. E esse alguém é o próprio Deus. A salvação não é uma conquista humana, é uma escolha divina. Ser eleito significa ser escolhido. E toda escolha, por natureza, deixa alguém de fora. Mas deixar de fora não é odiar, é apenas preferir. Como o presidente que é eleito entre muitos candidatos, Deus escolheu em Cristo aqueles que Ele amaria de forma especial. O primeiro capítulo de Efésios repete isso claramente. Nos elegeu antes da fundação do mundo. Nos predestinou para sermos filhos de adoção. Tudo no tempo passado, tudo já decidido no coração de Deus. Então, a resposta é esta: o mal existe para que o bem seja revelado. O pecado existe para que a graça brilhe mais forte. A dor existe para que o amor se torne visível. Deus não é o autor do pecado, mas é o autor da salvação. E no fim, tudo isso revelará a glória, a justiça e o amor infinito do Criador. Se essa mensagem te fez enxergar algo novo, inscreva-se agora, deixe o seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas descubram que o mal não é o fim, mas o caminho que nos leva à maravilhosa graça de Deus. Obrigado por assistir.